Obrigado, pastor Leandro, por essas palavras de amor, de carinho, amor mútuo que nós temos em Cristo Jesus. E essa incumbência que o Senhor me deu, ser o superintendente desse distrito, de mais de 200 pastores, só em Campinas 51 igrejas. Na verdade, ela só é possível porque temos pastores como o pastor Leandro. E a minha missão principal, eu digo, é orar por eles. De tempos em tempos, tiro 2 a 3 horas de uma madrugada para interceder. Eu não anoto o nome dos filhos, porque senão vai levar o dia todo para orar por eles. Leandro e Simone. Mas o duro que aqui a minha mente sabe que é Natan e Rafael, aí ela coloca junto Natan e Rafael. Quando eu sei o nome dos filhos, ela acaba também indo para a oração. Mas essa obra, esse ministério, essa incumbência que o Senhor me deu, ela é possível porque na verdade existem homens e mulheres, como o pastor Leandro e como esses outros missionários que ele mencionou aqui também, como o Márcio Batista lá nas Filipinas, né, mudando-se para outro país. Enfim, eu louvo a Deus por servir a Cristo Jesus na igreja com homens, mulheres, jovens, adultos, idosos, que são tementes a Deus, que são consagrados ao Senhor, que amam a Deus. Sexta-feira agora tivemos uma experiência tão impressionante para mim, porque uma pastora do nosso distrito, mas que há 2 anos e meio foi para os Estados Unidos para trabalhar com 2 igrejas, mas é uma pastora licenciada, ou seja, anualmente ela passa por entrevista, como todos os outros licenciados. E assim anualmente temos feito entrevista com ela pela internet. E o que aconteceu é que chegou a hora de ser ordenado. E o Brasil, nós temos 29 pastores e pastoras de Campinas aguardando o culto de ordenação. Ele é presencial. E a gente provavelmente não terá o culto de ordenação este ano, provavelmente. Pode ser que tenhamos, talvez em novembro. Surgiu uma nova esperança essa semana, né? Dizendo que possivelmente até outubro toda a população do Brasil esteja vacinada. Mas ela está numa igreja, num distrito em que fizeram o culto de ordenação sexta-feira. E eu falei com o superintendente da região, que falou com o secretário-geral, que falou com a superintendente geral, que é uma mulher. Nós temos 7 superintendentes, 6 superintendentes, dentre eles uma mulher, que é a doutora Carla, pastora Carla, e falou: não, vou ordenar aqui. Eu achei tão impressionante a motivação do coração, que na hora da ordenação, aquela pastora, a pastora Carla, fez questão. Ela fala alemão, ela fala francês, ela fala inglês, não sei se mais alguma língua ela fala, mas alemão, francês e inglês ela fala. Português eu sei que não, mas para minha surpresa, no momento que ela foi orar pela pastora Natália Nunes, seu papai foi membro da nossa junta consultiva por mais de 10 anos, e teve um infarto fulminante esse ano, e faleceu. E no momento então em que a pastora Carla foi orar, ela começou a orar em português. Ela pediu que alguém copiasse a oração em português. E imagina, alguém que não fala português, de repente ler, como você que não fala inglês, ou como eu, tentar ler alguma coisa em inglês, vai sair com aquelas falhas todas. Mas eu fiquei admirado dela ler a oração em português. E ela disse: olha, nós somos um país, uma igreja global. Nós estamos em 164 países. E vai ser impressionante para ela, era a primeira vez também, que nós vamos estar ordenando aqui dos Estados Unidos, uma pastora do Brasil, de Campinas, onde a Igreja Nazareno começou aqui no Brasil, foi em Campinas. Portanto, assim a Igreja Nazareno, e este temor e este amor esteja firmes no nosso coração. Só quero dizer mais um detalhe em relação ao culto da sexta-feira, é que eles fizeram questão, como a Igreja Nazareno está em 164 países, eles fizeram questão de ter um casal de japoneses cantando, fizeram questão de ter um cabo-verdiano, um pastor cabo-verdiano fazendo uma leitura em português, porque em Cabo Verde fala português também. Eles fizeram questão, enfim, de incluir também representantes de várias partes do mundo naquele culto de ordenação. Também havia um pastor sendo ordenado desse país aqui da América Central, esqueci o nome agora. Enfim, quero agradecer a oportunidade, que bom que o relógio está ali,
Em média, que horas costuma terminar esse culto? 11 horas. Jesus, 11 horas. 6 minutos para pregar. E temos a Santa Ceia do Senhor. Então abra comigo sua Bíblia. 5 para as 10? Obrigado. Eu olhei, achei que era 5 para as 11. Olha como é que funciona a mente da gente. Eu bati o olho, para mim é 5 para as 11, 7 minutos para acabar o culto. Então, abra sua Bíblia Sagrada em Mateus capítulo 22. Obrigado por essa boa notícia, Lázaro. Que eu, senão eu ia correr aqui para fazer em 7 minutos, ia ser ainda aí nos minutos depois. Mateus capítulo 22, começando pelo versículo 1 até o versículo 14. Mateus 22, do 1 a 14. Quero fazer uma observação para aqueles que estão conosco no culto da sua casa ou do seu trabalho, onde estiver. Transforme também esse momento na sua vida como um momento também de culto, né? Estar num culto em casa é quase que uma batalha espiritual. Era para ser uma bênção, mas o cachorro vem, quer conversar com você. Você está no sofá, às vezes tem pipoca do lado, já mas no culto com pipoca, né? Na hora da leitura bíblica, não abre a Bíblia. Na hora da oração, não fica em pé nem de joelhos. Então, irmão, irmã, casal, famílias que estão em casa, transforma esse momento também num momento de leitura da Bíblia. Pega a Bíblia, abre a Bíblia, fique numa posição assim, sentado, bem sentado. Se está assistindo o culto na cama, deitado ali, não é pecado, mas se você ficar sentado, pegar a sua Bíblia, sua mente vai prestar mais atenção. Amém? E outra coisa para quem está em casa, não fique no WhatsApp durante o culto, porque eu já vi isso. Irmãos navegando na internet durante o culto. Não, é culto agora. Preste atenção na palavra de Deus. Amém? Se é uma exortação, é com amor, como pastor, para o bem da sua vida e da sua alma. Amém? Mateus 22, do versículo 1 a 14, a palavra de Deus nos diz assim: de novo Jesus lhes falou por parábolas, dizendo: o reino dos céus é semelhante a um rei que preparou uma festa de casamento para seu filho. Enviou os seus servos a chamar os convidados para a festa, mas esses não quiseram vir. Enviou ainda outros servos dizendo: digam aos convidados, eis que já preparei o meu banquete, os meus bois e animais da engorda já foram abatidos e tudo está pronto, venham para a festa. Mas os convidados não se importaram e se foram, um para o seu campo, outro para o seu negócio. Outros, agarrando os servos, os maltrataram e mataram. O rei ficou furioso, enviando as suas tropas, exterminou aqueles assassinos e incendiou a cidade deles. Então disse aos seus servos: a festa está pronta, mas os convidados não eram dignos. Vão, pois, para as encruzilhadas dos caminhos e convidem para o banquete todos os que vocês encontrarem. E saindo aqueles servos pelas estradas, reuniram todos os que encontraram, maus e bons, e a sala do banquete ficou cheia de convidados. Mas quando o rei entrou para ver os que estavam à mesa, notou ali um homem que não trazia veste nupcial, e perguntou-lhe: amigo, como você entrou aqui sem veste nupcial? E ele emudeceu. Então o rei ordenou aos serventes: amarrem os pés e as mãos dele e atirem-no para fora nas trevas. Ali haverá choro e ranger de dentes, porque muitos são chamados, mas poucos são escolhidos. Versículo 2 novamente: o reino dos céus é semelhante a um rei que preparou uma festa de casamento para o seu filho. Aceitam repetir comigo esse versículo? O reino dos céus é semelhante a um rei que preparou uma festa de casamento para seu filho. Oremos mais uma vez. Senhor Deus e Pai Celestial, que maravilha nesta manhã nós estarmos num culto, nós estamos, ó Deus, adorando o Senhor. Fomos conduzidos por louvores que não falaram de um triunfalismo,
de não falaram das coisas desta vida, mas fomos conduzidos por louvores, ó Deus, que falaram do teu trono, da tua graça, da tua salvação, dos milagres do Senhor, das maravilhas do Senhor, de Jesus o Galileu, ó Pai, que falaram de Jesus Cristo o Galileu, que aceitou a sua missão nesta terra, de se sacrificar por todos nós, de se oferecer por todos nós, de morrer por todos nós, mas de ressuscitar para garantir que a sua salvação está completa, e Ele nos salva e nos aguarda no céu. Te louvamos, ó Deus amado, porque neste momento nós podemos ler essa palavra, essa mensagem que o Senhor Jesus Cristo contou ali no templo em Jerusalém, para todos que estavam presentes. Ele contou, era mais uma lição, era mais uma mensagem sobre o reino dos céus. Pai, queremos pedir, ó Deus, a aplicação dessa mensagem, queremos pedir o discernimento dessa mensagem, queremos pedir, ó Deus amado, o entendimento dessa mensagem a cada um de nós, e eu creio, e é o que eu peço neste momento e sempre, meu Pai, que a minha voz vai até o ouvido de quem está em casa, de quem está aqui no templo, na Igreja Nazareno Missionária, mas é a voz do Teu Espírito Santo que vai no profundo da alma, da mente, do entendimento de cada um de nós. E eu te peço a voz do Espírito Santo, Senhor. É essa voz que eu peço para mim, para cada um de nós, a voz do Espírito Santo para nos conduzir nesse texto, nessa palavra, nessa mensagem, e ó Deus, e nos ensinar aquilo que o Senhor quer individualmente para cada um de nós nesta hora. Oramos, pedimos e desde já agradecemos a obra que o Senhor fará, em nome de Jesus, amém. Um dos temas que o Senhor Jesus Cristo mais falou, e Mateus, quem copiou, escreveu o Evangelho de Mateus, mais fez questão de anotar, é sobre o reino dos céus. Esse era um dos temas que o Senhor Jesus Cristo mais falou, ensinou, lembrou, e na verdade não é fácil tirar a nossa mente, nossas emoções, nosso entendimento de todo o contexto da vida da terra e de repente colocar dentro da nossa mente a perspectiva do reino dos céus. Olhar para aquilo que estamos vendo nesta hora e pedir pelo Espírito Santo: Senhor, além das paredes que vemos, além das ruas, das casas, dos prédios, das cidades, além daquilo que vemos, Senhor, ensina-nos a ver aqui como o reino dos céus presente aqui, porque o Senhor Jesus Cristo disse: o reino dos céus não virá, ele já veio. Nós não iremos para o reino dos céus. Quem aceitou Jesus já entrou no reino dos céus. Mas para nós que ainda estamos aqui na terra, nós vivemos o reino dos céus e aguardamos o dia em que se completará essa etapa da história da humanidade como ela é. E então todos nós viveremos diante daquele trono do Senhor, todos nós viveremos diante dos anjos do Senhor, todos nós viveremos aquele céu, na presença, onde o Senhor Jesus é a sua luz da Nova Jerusalém. Ele, a luz, não precisa de sol, apesar de ser tão lindo, não precisa da lua, apesar de ser tão linda a noite, tão romântica, nem das estrelas, nem desse universo, que apesar eu acho que ainda vai existir, porque aqui eu vou contar um sonho. Como eu fui mecânico e gosto de dirigir, eu espero que haja um carro na galáxia e eu espero dar umas voltas na galáxia. Se alguém quiser, eu acho que eu vou tentar arrumar uma van celestial e confesso para vocês, eu acho que vai ter esses carros, um daqueles, eu empresto aquele que foi buscar Elias. Pega que tem um carro, tem carro no céu, pronto, já tem base bíblica, tem carro no céu. Eu gosto de dirigir, e é o que? De fogo, e não gasta gasolina, não é cara, não tem etanol, é maravilhoso, o motor nunca quebra, enfim. Mas desculpa viajar aqui, é que eu acho mesmo que lá no céu, nesse céu amplo e imenso, teremos tudo isso. E o Senhor Jesus então, nesse tempo aqui, e não foi fácil para aqueles 3 anos, os apóstolos, os discípulos, as mulheres, os homens, as crianças ali, entenderem esse reino dos céus, porque eles só entendiam de um reino, o reino de Israel. Era o reino de Israel, e tem um rei, e ele manda na gente, cobra imposto, e tem um rei, é o rei, a nossa bandeira com aquela estrela, é o reino de Israel. Eles só conheciam o reino, os reinos da terra, claro, conheciam também o reino do Império Romano, conheciam outros reinos, só conheciam os reinos da terra, de morte, de maldade, de queda, de perversidade, de fraqueza, de brutalidade, de separação. Mas Jesus Cristo veio para dizer: mas há um reino que é dos céus.
As leis são diferentes. Aqui, a lei ali naquela época era olho por olho, dente por dente. A lei dos céus é perdoa quem te ofendeu. A lei dos céus é ama até aquele que te faz mal, abençoa, ora, intercede. São leis dos céus. E o Senhor Jesus em Mateus 13 já havia contado várias parábolas, 7 parábolas, só em Mateus capítulo 13. Se você quiser nessa tarde de domingo, né, ler Mateus capítulo 13, você vai encontrar pelo menos 7 parábolas de Jesus falando sobre o reino dos céus. Algumas são mais famosas, por exemplo, a parábola do fermento. Talvez os jovens ainda não conheçam essa parábola do fermento, mas a mulher, o homem que gosta de cozinhar sabe que pega tão pouco fermento para colocar naquela massa, coloca naquele forno, e depois de um tempo aquele bolo cresce como por um milagre. Que milagre é esse? Ele disse, olha, o reino dos céus é assim, é como um fermento que uma pessoa coloca ali na massa e depois de alguns minutos está tudo levedado. Depois de alguns minutos o fermento alcançou tudo. Ele disse, o reino dos céus é assim aqui na terra, prega-se o evangelho, vive-se o evangelho, e daqui a pouco um bairro, uma cidade, um país e o mundo todo é alcançado pela pregação do evangelho de Jesus Cristo. Chega a todas as partes. Ou ele fala também do reino dos céus como uma pérola. Um homem que vivia procurando uma pérola, porque ele achava que se tivesse uma pérola caríssima, era uma época de um lugar de garimpo. Se eu encontrar aquela pérola, eu vou então ficar rico, eu vou ter sustento para a vida toda. E quando ele encontra, ele vende tudo e compra. O reino dos céus é assim. Nós damos tudo por ele, para vivermos com Jesus, para vivermos a vontade de Jesus aqui na terra. Enfim, o Senhor Jesus fala sobre outras parábolas do reino dos céus, mas aqui, nesta parábola que ele está pregando dentro, provavelmente lá no templo, dentro do templo, essa semana ele estava ali em Jerusalém, certamente ele está pregando ali dentro do templo em Jerusalém, ensinando todos os dias, pregando. Um grupo gostava, os seus discípulos amavam, a multidão também se admirava, mas os fariseus, os saduceus, aqueles que eram do judaísmo ali, eram contra, sempre procuravam encontrar um pretexto na mensagem e na palavra do Senhor Jesus Cristo. E nesse momento o Senhor Jesus conta uma parábola que ela é até certo ponto fácil de ser entendida. Ou seja, essa parábola significa: o reino dos céus é semelhante a um rei que decidiu celebrar o casamento do seu filho. Preparou, chamou os convidados, os amigos, os conhecidos, os familiares distantes, ou de longe, ou de perto ou distante, os amigos mais chegados do noivo, da noiva, com certeza, tinha dinheiro, tinha condições, não tinha pandemia, e fez aquela grande festa, escolheu o melhor local para fazer aquela grande festa. Mas os convidados, a lista dos convidados, quando a notícia chegou para eles, eles recusaram o convite. Aqui ficava clara a mensagem. Os fariseus logo entenderam, os saduceus logo entenderam que a mensagem era para eles, e a prática era isso. Olha, Deus chamou em primeiro lugar os convidados chamados, os israelitas, eram os convidados judeus, os primeiros convidados da lista para estarem no casamento. Que casamento é esse? É o casamento de Jesus Cristo com a sua igreja, esse casamento. Mas os primeiros convidados, diz a história, rejeitaram, e os saduceus logo entenderam: é com a gente que ele está falando, logo entenderam, é conosco. E o Senhor Jesus Cristo diz na sua parábola: olha, e na verdade eles não foram. E eu fico admirado, que interessante aqui, que os motivos pelos quais os convidados não foram, até que não foram motivos tão carnais. Não diz assim que eles não foram porque eles queriam curtir a vida, não. Olha aí, diz o versículo 5 na minha Bíblia: um foi para o seu campo. Isso aqui acho que era um mineiro. Mineiro gosta de final de semana ir lá para a roça. Acho que era mineiro, desculpe os mineiros, mas acho que era um mineiro. Ou sitiante, tá bom, vamos. E aqui quem tem casa na praia, vai à praia. Outro para o seu negócio. Eu preciso abrir a empresa esse final de semana. Olha, na verdade, preciso trabalhar essa noite. Meu trabalho exige muito, ainda mais agora na pandemia, tem que trabalhar online, está ali o tempo todo. E o outro, mas os outros
maltrataram os servos e até mataram. De quem que ele estava falando? Dos profetas. Aqueles que foram enviados pelo Senhor, aqueles que foram enviados para levar a mensagem, o plano de Deus, a luz do Senhor, a salvação, o plano, as promessas, as profecias foram enviados. E na verdade, esses primeiros convidados, como nação, como povo, esses convidados rejeitaram o convite. Mas o Senhor Jesus conta essa história, portanto, para dizer, olha, mas na verdade, o Senhor enviou outros, foi atrás de outros convidados, porque Ele quer que a sala do banquete, a festa esteja cheia. E portanto Ele envia outros servos para fazer convite para outras pessoas aceitam. E o Senhor Jesus já tinha dito para eles, olha, vocês que dizem que são os donos da lei, que entendem a lei, que entendem tudo, vocês não aceitam a minha palavra. Aqueles que vêm do mundo, do pecado, ele citou prostituta, ele citou esses que vêm lá da vida estragada, perdida, condenada, eles estão aceitando o Evangelho. Os saduceus sabiam que na verdade o Senhor Jesus estava falando da atitude do Judá, da atitude dos judeus diante do Evangelho, da pregação do Evangelho. Essa, sem dúvida alguma, é a principal palavra, a principal interpretação desse texto aqui, sobre o reino dos céus, que foi trazido pelo Senhor Jesus Cristo. Mas eu queria nesta manhã, olhar um pouquinho, olhar aqui nas entrelinhas desta parábola famosa. Eu queria olhar com vocês aqui um pouco, olhar num outro aspecto desta parábola, porque se essa parábola representa, como ela se propõe a representar o reino dos céus, cujo Deus tem o seu trono, a sua graça, o reino dos céus que foi trazido à terra para a salvação da humanidade, de todo aquele que nele crer, seja salvo, não pereça. Esse reino dos céus, ao mesmo tempo, quando eu olho para esse texto me ensina uma outra coisa que me deixa admirado. É como Deus vive os seus planos, como Deus vive os seus propósitos. Isso chama muito minha atenção. Como é que Deus vive sua vida? Como é que Deus faz os seus planos? E vejam que Deus permite que o ser humano diga sim ou diga não. Deus permite que o ser humano coopere ou até vá contra. Deus permite. De fato, quando o pastor Leandro recebeu essa pergunta de uma irmã, por que Deus deixou? Foi essa a pergunta, por que Deus deixou? A verdade, há 3 meses atrás, não, acho que comecinho do ano, eu estava num dos supermercados aqui da cidade, e de repente encontrei uma irmã que eu a conheço há mais de 25 anos, ela e 2 filhas, e a neta também, e ela disse, pastor, estamos numa grande crise. Minhas filhas querem saber se elas vão encontrar a irmã mais velha que morreu. Eu olhei as filhas olhando para mim, já são mães também, olhando para mim. Sim, pastor, queremos saber, a gente vai encontrar a minha irmã, eu vou encontrar a minha irmã, eu vou saber que é minha irmã. Ou não vou ver mais, ou não vou enxergar mais. Eu quero minha irmã, até hoje a gente não se conforma que ela foi tão rápido para o céu. Eu falei, irmãs, eu tenho um texto, pelo menos um texto. Vi que o assunto tem muita dúvida, mas eu tenho um texto. Quando o Senhor Jesus Cristo foi no Monte da Transfiguração e recebeu ali 2 pessoas que haviam vivido há mais de 1000 anos antes, aqui na história, no calendário da Terra, a Bíblia diz que deu um nome para essas pessoas. 1000 anos mesmo depois de mortas, para a Terra, mas ali no reino dos céus, foram no encontro com o Senhor Jesus, elas receberam o mesmo nome. Um se chamava Moisés, e o outro se chamava Elias. Não estava com outro nome. Não foi para você assim, não, Pedro, esse aqui é Fernando, mas foi Moisés. Não, Moisés. Esse aqui é Elias, mas hoje ele chama Eliseu. Não, Moisés e Elias. Está lá na Bíblia. Jesus teve um encontro com esses 2, Moisés e Elias. Aliás, um detalhe tão lindo da história. Lembram que Moisés, por ter tido um pecado na sua raiva, toma cuidado quando você fica com raiva,
apesar dele ter pecado no momento de raiva e de ira, o Senhor falou para ele: você vai ver, mas você não vai entrar. Duro, hein? Você vai ver, mas não vai entrar. Mas olha só, mais de 1000 anos depois, Moisés entra. Mais de 1000 anos depois, Moisés entra ali na terra prometida. Bom, mas voltando aqui. Deus até permite, portanto, que levemos nossas dúvidas. Aliás, leve suas dúvidas a Deus. Leve com sinceridade. Leve dizendo: Deus, eu agradeço ao Senhor. Uma tia minha que morava ali no Jambeiro, crente firme no Senhor Jesus Cristo, foi da Assembleia de Deus. Depois, quando mudou para o Jambeiro, foi da Igreja Nazarena ali com o pastor Hamilton. Mas depois as filhas levaram ela para os Estados Unidos, devido à idade. Mas ela faleceu, o meu tio Hilério, e ela não sabia se meu tio estava salvo ou não. Olha aqui. E então disse: Deus, eu queria ter certeza. Se o meu marido está no céu, me dá uma certeza. Se o meu marido está no céu, me dá uma certeza. E ela disse para mim: Fio, ela me chama de Fio. Numa manhã, eu estava sentado na área da casa, ali no Jambeiro, para aquela parte ali, e de repente, um casal de pássaros veio, sentou bem à minha frente. Naquela hora, o Espírito Santo falou no meu coração: isso é para dizer para você que o teu velho, assim que ela chama o marido, que o teu velho está no céu. Aí disse: obrigado, Senhor. Obrigado. Aceito. Recebo. E ela disse que os passarinhos olharam para ela mais um pouco, assim, olharam mais um pouco e voltaram a voar. Por quê, irmãos? Porque nós podemos ter uma vida de comunhão com o Senhor no reino dos céus que já estamos nele. Uma vida de comunhão. Mas como é que Deus vive a vida? Eu quero aqui resumir aqui o que eu enxergo nas entrelinhas desta passagem, e chama muito a minha atenção. Como é que Deus vive? Ele criou o ser humano, que pode dizer sim, que pode dizer não, que pode ir para onde quer, não é? Mas Deus tem suas regras, seus princípios. Deus tem seus princípios, e eles são imutáveis. Deus estabeleceu as doutrinas, os princípios Ele estabeleceu, são imutáveis. Mas olha comigo rapidamente, antes de irmos para a segunda parte dessa mensagem. Como é que Deus vive a vida? Em primeiro lugar, Deus não vive a vida sozinho no que faz. O primeiro versículo, aliás, da Bíblia, né, no primeiro capítulo assim, diz Deus: façamos. A Trindade reunida, dizendo: façamos. Mas aqui, nessa parábola, quando o Senhor Jesus fala de Deus como esse rei que resolve celebrar o casamento do seu filho, e essa celebração ainda virá, amém? E você vai fazer parte dela, amém? Você vai estar na volta do Senhor Jesus, e vai ter festa no céu. Eu fico imaginando essa crentaiada chegando no céu procurando comida. Nossa, o bom é que lá a gente não vai engordar, maravilha. Confesso que hoje cedo, já fazia um bom tempinho que eu não colocava camisa com gravata. Hoje cedo eu orei para botão aqui fechar, porque com essa pandemia a gente come mais do que deve. Então vejam, primeira parte aqui, como é que Deus vive a vida? Ele não vive a vida fazendo as coisas sozinho, não. Deus gosta de viver na companhia de pessoas que têm amor no coração. Tanto que o amor de Deus não é obrigado. Deus não impõe seu amor. Deus não obriga seu amor. Ele faz por amor. Mas Ele espera que aqueles que querem viver com Ele vivam também por amor. Aí entra a parábola do filho pródigo, lembram? Que rejeitou a casa do pai. Estou com um sonho de ir embora, gastar o que eu tenho, o Senhor me dá a minha herança, e foi embora, foi gastar, e diz o texto que de fato ele gastou tudo com meretriz, com a vida sem desregrada, sem responsabilidade, e voltou para o pai, e o pai perdoou. Deus é assim. É uma parábola que fala do amor de Jesus, mas nessa parábola eu vejo aqui essa atitude de Deus. Primeiro, Deus não vive a vida sozinho, não. Primeiro conselho, da maneira como Deus vive a vida: tudo aquilo que você for fazer, se possível, raramente não será possível, se possível, leve alguém para fazer com você, convide alguém para fazer com você, convide. Tudo que você for fazer, lembre-se disso. Deus poderia hoje estar fazendo tudo sozinho, só Ele e os anjos, mas Ele preferiu
Ele, os anjos e os seres humanos salvos em Cristo Jesus. Primeira coisa, não continue fazendo as coisas sozinho. Procure alguém, chame alguém para fazer o ministério com você na igreja, chame alguém para ajudar uma outra pessoa, chame alguém com você, não faça sozinho, se possível chame mais ainda, mais do que alguém, outros e outros, faça como Deus, não faça as coisas sozinho. Segundo lugar, chama muito a minha atenção, é que Deus celebra a vida. E quando o Senhor Jesus veio aqui à terra, o Senhor Jesus gostava de almoço, gostava de jantar, gostava de casamento. Eu tenho ouvido ultimamente, algumas vezes, minha esposa está até enjoada, não sei se acontece, se você ouve algum hino demais lá que a Simone fica enjoada. Lá, estou ouvindo aquele O Convidado da Damares. Já ouviram aquele hino, O Convidado da Damares? Estou olhando para os músicos da igreja, não falaram nada, vai ver. Olha, O Convidado, uma balançou a cabeça, conhece? Tem outros músicos aqui, conhece mais ou menos, só está no com, terminou o convidado. Convidada, fala daquela história lá do Senhor Jesus lá naquele casamento em Caná da Galileia. Essa música, ela faz tão bem para mim. Jesus é o convidado e quando Ele está presente, mudança vai acontecer. Mas eu gosto disso, desses fatores, dizer que Deus é um Deus que celebra a vida. Deus gosta de celebrar, Deus gosta de comemorar. Todos os dias a natureza acorda celebrando a vida. Todos os dias. Eu não sei se passarinho tem algum problema na coluna. Eu não sei se depois de alguns anos passarinho tem dor na coluna, porque eu estou nessa fase de dor na coluna. Eu só sei de uma coisa: eles amanhecem o dia cantando. Cantando. Deus, o amanhecer de um dia é sempre uma celebração da vida. Até a noite ela escurece por um pouco, mas logo depois as estrelas começam a aparecer. Eu acho essa cena tão linda, que primeiro fica escuro, só a lua, fica escuro, só a lua, mas de repente estrelas, e mais estrelas, e mais estrelas, e mais estrelas. Deus é um Deus que celebra a vida. E nós não podemos deixar que os reveses da vida, não podemos deixar que as perdas da vida, e algumas perdas são para sempre, são irreparáveis, nós não podemos deixar que as tristezas da vida roubem o nosso motivo de celebrar a vida, porque Deus sempre está fazendo algo novo, sempre. Como Deus vive a vida, Ele não faz as coisas sozinho. Segundo lugar, Ele celebra a vida. Terceiro lugar, como chama minha atenção isso? No versículo 3, Ele enviou os seus servos a chamar os convidados para a festa, mas esses não quiseram vir. E o 4 diz, e enviou ainda outros servos. Ou seja, Deus não desiste dos seus planos quando Ele é rejeitado. Deus não desiste dos seus planos. Quantas vezes na história da humanidade Deus estava trabalhando com alguém e essa pessoa simplesmente desiste. Primeiro rei de Israel, Saul, foi Deus que escolheu. Saul tinha tudo para fazer um ótimo ministério, tinha tudo para ser uma bênção, tinha tudo para ser o melhor conselheiro, profeta Samuel. Todo o povo querendo, toda a nação querendo. Mas, o que ele faz? Por causa da desobediência, por causa da sua falta de temor a Deus, por não ouvir os conselhos, por não ouvir, ele vai piorando, até chegar o dia de consultar uma necromante para saber se devia ou não fazer uma decisão. Mas Deus não desiste. Ainda bem que Deus não desiste. Ainda bem que Ele não desiste de você. Aliás, tem até uma música, Ele não desiste de você. Essa a maioria lembra, Ele não desiste de você. Deus não desiste de você, e Deus não desiste dos planos e propósitos que Ele tem. Não desiste. É assim que Deus vive a vida, e você não pode desistir de, em Deus, fazer aquilo que Ele concedeu você fazer. Pode desistir. Claro, desânimo, passamos por desânimo. Elias, que eu disse aqui, que foi para o céu num carro de fogo, ele passou por desânimo, ele quis desistir do ministério, até pediu que Deus o levasse logo para o céu, e entrou numa caverna.
Mas Deus não desiste. É assim que Deus vive a vida. Ele não desiste dos seus planos. Ainda bem. Ainda bem. Dê glórias a Deus todos os dias, porque Ele não desiste. Ele não desiste. Quarta lição que eu aprendo aqui nessa passagem, sobre como Deus vive a vida, como Deus age com a vida, como Deus dirige sua vida, os céus, a terra. Eu também gosto muito disso. Está no versículo 4. É que Deus prepara com antecedência. Diz assim o versículo 4: eis que já preparei o meu banquete, os meus bois e animais da engorda já foram abatidos, e tudo está pronto. Venham para a festa. O quarto princípio com o qual o Senhor, Deus, assim estou dizendo eu, vive a vida, é que Ele faz com antecedência, Ele prepara com antecedência. Eu fico imaginando que a festa no céu, para receber a igreja, já está pronta. Amém? Já está prontinha. Não estou dizendo isso que Jesus vai voltar hoje, ou em uma semana, ou em um ano. Só sei o seguinte, que o relógio do céu é diferente do nosso relógio. Lá nem tem relógio, é aquilo que Deus estabelece. Mas só sei de uma coisa: como Deus faz tudo com antecedência, a festa já está pronta, só esperando os crentes chegarem. Está pronta. Deus faz com antecedência, Deus prepara com antecedência. Eu me lembro como minha mãe fez uma grande diferença na minha vida. Verdade que hoje as crianças não estão indo para a escola, mas eu me lembro que toda manhã, eu e meu irmão, a gente dormia no mesmo quarto. Toda manhã era uma briga, por causa de meia, por causa de caderno, era uma briga. E minha mãe resolveu, disse assim: olha, a partir de hoje, vocês vão deixar tudo o que é necessário para ir para a escola pronto, senão não dorme. Irmãos, eu lembro até hoje, minha mãe sempre teve uma ótima psicologia. Ela ainda tem uma ótima psicologia. Ela dizia assim, e se vocês acordarem com tudo pronto, vocês vão ganhar um prêmio, 5 minutos de cochilo. Não é gostoso cochilar 5 minutinhos? O relógio desperta, você trava e cochila mais 5 minutos. Irmãos, eu lembro até hoje, eu lembro a cena. Eu deixei o tênis com a meia, com os shorts dobrado, a camiseta em cima, minha bolsa com os lápis apontados. Quantas vezes eu fui para a escola com o lápis a ponta quebrada e sem apontador? Ainda levei bronca e fiquei de castigo. Tá certo? Irmãos, eu lembro, tudo prontinho, eu lembro. Eu estava aqui, desse lado. Foi o guarda-roupa, 2 portas, eu estava desse lado. Minha mãe deixou tudo pronto ali em cima da cadeira. Eu acordei, minha mãe disse assim, Fernando, hora de acordar. Foi meu irmão, Marquinhos, é assim que eu chamo. Marquinhos, hora de acordar. Só que vocês têm 5 minutos hoje. Virei para o outro lado e dormi. Parecia mais 1 hora. Quando eu vi acordar de novo, já deu a hora. Nossa, foi só levantar, pôr os shorts, pôr o tênis, pôr a camiseta da escola com o símbolo da escola, levantar, chegar à mesa, o leite com Nescau já estava pronto, com pão. Irmãos, mudou minha vida. Quer deixar de passar tanto nervoso? Prepare melhor as suas coisas. É assim que Deus vive a vida. Prepara melhor. Quer acordar melhor amanhã? Prepara melhor hoje à noite, hoje durante o dia. Quer ter uma semana melhor prepara aquilo que você puder preparar, adianta, porque é assim que Deus vive a vida. Ele prepara com antecedência. Quinto lugar, eu vou concluir por aqui. Cadê o relógio? Agora tem que concluir mesmo, indo para a conclusão para a gente ter um bom tempo de ceia. Obrigado, lá, você salvou minha pátria aquela hora. É que, vejam, mandou servos para o primeiro chamar os convidados, não quiseram vir. Mandou outros servos, não quiseram também, e ainda maltrataram e até mataram. No versículo 7, pula essa parte, porque nós não podemos julgar, porque nós não podemos condenar, não compete a nós. Versículo 7, não é para nós essa parte. Nós temos que perdoar e seguir nossa vida.
Isso é com Deus que um dia vai julgar a todos. Mas no versículo 8, diz assim, ele disse para os servos, a festa está pronta, mas os convidados não eram dignos. Vão, pois, para as encruzilhadas dos caminhos e convidem para o banquete todos os que vocês encontrarem. O que é que eu aprendo aqui? Como é que Deus vive a vida? Deus faz uma nova estratégia para alcançar os seus planos e os seus propósitos. Ele faz uma nova estratégia. Não deu certo, esses não quiseram, mandei de novo, mudei aqueles que foram levar o recado, nem assim quiseram, até mataram os profetas. Muito bem, vou mudar a estratégia, porque afinal eu quero que a minha casa, que a sala do banquete esteja cheia. Guarde uma coisa comigo, o céu estará cheio de salvos, que você queira fazer parte deste céu. Porque Deus já decidiu uma coisa, Ele vai encher o céu de salvos, queira você ou não. Mas é claro, espero que você queira, dizendo, Senhor, eu vou estar aí no céu, eu vou estar nessa festa maravilhosa, eu vou estar. Mas como é que Deus vive a vida? Se não deu certo, se ninguém ajudou, se ninguém quis, muda a estratégia. Muda a estratégia. Deus, pelo Espírito Santo me ensina, pelo Espírito Santo me mostra, Senhor, pelo Espírito Santo me ensina o que fazer, meu Pai. Deus, pelo Espírito Santo, sempre tem como nos orientar, como nos guiar. Sempre. Se tudo aquilo que estudou não deu certo, se tudo aquilo que treinou não deu certo, dizer, Deus, a lição de casa eu fiz, preparar eu preparei, deixei preparado, eu deixei preparado. Senhor, não deu certo, e agora? Deus faz uma nova estratégia. Você pegar a história, né, quando a primeira parte ali, quando Adão e Eva pegam expulsos do paraíso e a um julgamento do Senhor, mas Deus encontra em Noé uma pessoa com um espírito diferente, cheio da graça do Senhor. E de Noé, Deus recomeça o seu plano para a humanidade. Recomeça o seu plano. Deus não tem problema em recomeçar. Deus não tem problema em mudar a sua estratégia. Não, é assim que Deus vive a vida. Fechou a porta. Jesus já disse, pedi e dar-se-vos-á. Buscai e achareis. Batei e abrir-se-vos-á. Não sei quantas vezes vai ter que pedir, quantas vezes vai ter que buscar, quantas vezes vai ter que bater a porta. Mas vá e bata até que a porta de Deus se abra. Aliás, o nosso pedido é, Senhor, fecha toda a porta que não for do Senhor. Abra aquela porta que é a porta do Senhor. Mas eu queria concluir dizendo mais uma coisa. Como é que Deus vive a vida? Sim, na última parte aqui, Deus seleciona, sim, Ele seleciona aqueles que vão permanecer com Ele. Diz o versículo 10 que a sala fica cheia, mas no 11, o rei entrou para ver os que estavam à mesa e notou ali um homem que não trazia veste nupcial. Ou seja, a porta do céu e da salvação está totalmente aberta, mas quem entra por ela, precisa entrar com respeito, precisa entrar com temor, precisa entrar para dizer, Deus, eu quero ser agradável a Ti. Deus, eu quero ser apresentável ao Senhor. Deus, eu quero ser vaso do Senhor, eu quero ser instrumento do Senhor. Deus, eu quero ser reflexo do Senhor. É assim que eu quero ser. Portanto, aí entra aquela oração, Senhor, muda o que tem que ser mudado na minha vida. Muda. Vai mudando, Senhor, vai mudando o que tem que ser mudado na minha mente, no meu entendimento, no meu coração, nas minhas emoções. Vai mudando, Senhor, o que tem que ser mudado. Porque eu quero permanecer na Tua presença. Eu quero permanecer. O Senhor me deu a graça de entrar, então eu quero permanecer.
O Senhor me deu a graça de ouvir o Evangelho, de crer. Então, Senhor, eu quero permanecer na Tua presença, lavado pelo sangue de Jesus, santificado pelo Espírito Santo, cheio do Espírito Santo, com os dons do Espírito Santo, com o fruto do Espírito Santo. Senhor, eu quero permanecer na Tua presença. Daqui a alguns minutinhos, nós que estamos aqui na igreja, vamos receber a Santa Ceia. E a Santa Ceia, o apóstolo Paulo, em 1 Coríntios, quando ele vai falar da Santa Ceia, ele diz: por isso, examine-se. Examine-se. Que bom que nós temos Santa Ceia pelo menos uma vez por mês, que bom. Para que aqueles crentes que vão enfraquecendo na fé, vão esfriando na fé, possam ter na hora da ceia a palavra: examine-se. Examine-se, acerte e coma do pão e beba do cálice. Examine-se. Sim, meus irmãos, queria concluir dizendo: quem é você para o Senhor hoje? Você pode ser o convidado, não da música da Damares, hein? Aquilo lá é Jesus. Mas você pode ser o convidado de Deus. Pode ser que nas últimas semanas, nos últimos dias, Deus tem te convidado, Deus tem batido a porta do seu coração, convidando você. Eu te digo, aceita logo o convite de Deus, em nome de Jesus, aceita logo. Mesmo que você não aceitar agora na hora do culto, eu não aceitei na hora do culto, eu fui aceitar na hora de dormir. Lá na hora do culto eu duro, não quis, mas na hora de deitar, eu não conseguia dormir, aquilo falava. Eu levantei e pedi que orassem comigo. Então eu não aceitei o convite de Jesus na hora do culto, aceitei ali na hora de dormir, mas aceitei Jesus de uma vez por todas. Quem é você? Talvez nesta hora você seja a pessoa a quem Deus está convidando. Vem para a minha festa, vem para o meu reino, entra na minha família, entra na minha casa, vem comer do meu pão, vem beber da minha água, vem. Ou talvez você seja, neste momento, servos que o Senhor está enviando, servos que o Senhor vai enviar essa semana, servos que o Senhor vai enviar esses próximos dias. Talvez você seja servos que são enviados por Deus para falar de Jesus, para chamar as pessoas para virem e celebrar a vida com Deus, o Pai. Então eu queria concluir dizendo: como você está vivendo sua vida? Você pode viver sua vida com Deus e do jeito de Deus e na companhia de Deus. Então, vamos orar nesse momento, porque o Espírito Santo fala com cada um de nós. E porque se há alguma coisa que tem que ser mudada em você, como convidado de Deus, como servo e servo de Deus, se alguma coisa tem que ser mudada, você aceite mudar, você queira mudar. Senhor Deus e Pai Celestial, queremos agradecer, porque o Senhor Jesus nos ensinou que há uma festa que nos aguarda no céu. Aqui na parábola, mas lá no Apocalipse, Ele nos contou que haverá uma grande ceia no céu. Mas até chegar aquele dia, nós vivemos aqui na terra, com dificuldades, com perdas, com erros, com pecados. Vivemos aqui na terra, em meio a desgraças, dissabores, tristezas, dores. Vivemos aqui na terra com um corpo que envelhece, que adoece. Vivemos aqui na terra com emprego, desemprego, com abundância ou escassez. Mas Pai, a nossa caminhada aqui na terra com Jesus, ela tem um outro sabor, ela tem um outro sentido, porque recebemos o Espírito Santo do Senhor, porque recebemos o fruto do Espírito Santo, porque recebemos, ó Deus, as virtudes do Espírito Santo em nós. Pai, neste momento nós oramos para que cada pessoa que ouviu
essa palavra. Se posicione diante do Senhor para dizer: eu quero viver como Deus, eu quero viver no Espírito de Deus, eu quero viver nas promessas de Deus, eu quero viver cumprindo os mandamentos de Deus, eu quero viver nos planos de Deus. Pai, receba o pedido de perdão daqueles que não estão vivendo segundo a tua vontade. Pai, receba o pedido de perdão daqueles, ó Deus, que estão fazendo a vida do seu jeito e não estão fazendo a vida segundo a tua maneira, ó Pai. Pai, receba o perdão, o pedido de perdão, e perdoa, e lava, e te peço, põe o teu Espírito Santo, renova a obra do teu Espírito Santo na vida da irmã, do irmão, do casal, do jovem, do adulto, do idoso. Senhor, põe a obra do Espírito Santo, faz a obra do Espírito Santo, ó Deus amado, na vida de todos nós aqui, ó Pai, que estamos juntos neste culto, nesta hora, e prepara-nos, ó Deus, para participar da ceia com prazer, com alegria, celebrando o perdão, celebrando a nossa salvação, celebrando a nossa santificação no Espírito Santo, celebrando que o Senhor cuida de cada um de nós. E é em nome do Senhor Jesus que oramos. Amém.